Olá desenhistas, eu sou o Renan e esse é o canal Segue a Linha. Hoje eu vou te ensinar a desenhar o Po, do Kung Fu Panda, esse lutador totalmente atrapalhado e divertido. A gente vai passar ele pro papel e finalizar em aquarela e lápis de cor. Bora ver como vai ficar? Curte já o vídeo, deixa o seu like e segue o canal. Vem pro vídeo. Segue a linha que eu imaginar eu faço. E é isso aí, com lápis na mão agora, vamos começar a fazer nosso desenho do Kung Fu Panda, o personagem Po. A gente vai então fazer um personagem que é um pandinha fofinho em pose de lutador. Vamos começar então fazendo a cabeça dele e puxando o corpinho. O Po, ele é um panda fofinho, então os pandas eles têm uma estrutura que tem a cabecinha menor e o corpo mais largo, então a gente vai começar realmente reproduzindo isso. A cabeça é um círculo menor e embaixo um círculo maior meio que ovalado, já emendando com a cabeça. A gente vai fazer só circular o focinho dele e vai fazer uma risca para marcar a estrutura dos olhos, né? A linha dos olhos. O desenho está um pouco acelerado e a gente está só fazendo os marcos iniciais de onde vai cada parte do corpo. Então, a mão direita, a mão esquerda. Essa mão está mais levantada, ele está numa pose de ataque, né? Ele está se preparando para um ataque, para um combate, né? É uma pose clássica dele. E aqui a gente vai fazer um pé flexionado, né? Um pé mais atrás e um pé mais esticado, também compondo essa cena de preparação, né? De uma pose inicial de combate aí. Agora aqui a gente vai marcar o focinho mais acentuado, fazer a boca, a gente começa a dar alguns detalhes. Não se importem de achar o desenho muito distante da referência, porque eles são traços iniciais, né? Então eles são traços mais simples, são traços só para situar a gente das proporções do personagem. Então a gente põe no papel as primeiras proporções que a gente está enxergando no desenho e depois olha de longe um pouco para ver se essas proporções estão de acordo com o que a gente está desenhando. Então o olho dele a gente vai marcando ali bem fofinho também, já subimos as orelhinhas. Aqui o nariz ficou um pouco maior do que talvez deveria, então eu vou reduzir um pouquinho mais o nariz, só fazer um pouquinho mais abaixo do que eu tinha feito. E o Kung Fu Panda, ele tem, né, o filme do Kung Fu Panda, ele tem vários personagens muito icônicos, né, muito legais de serem desenhados. E todos os mestres ali, todos os lutadores do filme. Então vão ter mais desenhos deles, né, aqui no canal. Aí hoje o primeiro começa com o Po. E os filmes do Kung Fu Panda são bem divertidos. Aqui uma segunda linha já então vai definindo melhor o primeiro traço, né, o primeiro esboço. Então é uma linha um pouquinho mais forte, ela é um pouquinho mais certeira, né? A gente vai fazer ela com um pouco mais de firmeza. Então a gente usa as bases dos primeiros traços e vai acentuando aquilo que a gente já sabe que tem que ficar ali, né? Então aqui eu vou pondo um pouco mais de firmeza no traço, então a linha sai um pouco mais forte. Lembrando que eu estou usando um lápis de cor escuro, ele parece um grafite, mas ele não é um lápis grafite. Você pode desenhar com o que você tiver mesmo, você pode ser com lápis grafite, com lapiseira, lápis de cor, você pode desenhar direto na caneta. A única desvantagem da caneta é que você não pode ficar apagando, né? Mas também fica um desenho bonito, porque você vai acumulando traços e fica interessante também. Aqui
Aqui a gente vai marcar a barriguinha dele, que ele tem essa divisão de cores de pelo, né? Que ele é preto e branco. Então da barriguinha fica uma cor branco pro bege, mais pro branco. Aqui atrás a gente está fazendo a outra mão, a mão que está encostada um pouco na barriga, né? Ela está mais para trás, então a gente só vê o punho dele. E a gente vai consertando algumas linhas, né, no desenho. Então apaga aqui, conserta, e junta um traço no outro e vai ficando um desenho único como um todo. Aqui a gente vai também marcando as voltas do olho, né, do panda, que é característico que os pandas têm esse olhinho em volta do olho, a mancha preta. A partir do momento que a gente consegue olhar para a nossa referência e ver que a gente está chegando próximo dela, ou pelo menos as proporções estão muito próximas, a gente começa a ganhar mais confiança de pôr pressão no lápis e marcar mais as linhas que a gente está fazendo. Aqui essa linha circular em volta da barriga e ao longo do corpo dele, a gente pode enxergar como se fosse uma esfera na barriga dele, né? Uma esfera que ela tem toda essa circunferência, então a gente consegue projetar melhor até esse cinto que vai em cima da barriga dele, né? E aqui a gente vai logo puxar a calça, então uma linha vai auxiliando na outra, né? Uma linha vai ajudando a outra no desenho. A gente puxando mais para baixo aqui para fazer os pés dele, os pés do Po. Né, esses desenhos de observação a gente olha muito para a referência e olha para o papel e vai tentando traduzir, né, esses traços que a gente está vendo, né? Sem muito medo de errar, o interessante é a gente fazer o desenho da maneira que a gente está conseguindo ver. Agora a gente vai apagar as linhas, essas linhas guias que a gente usou, só para começar a refinar mais o desenho. Então a gente vai apagar aqui de maneira bem rápida, acelerada aqui o vídeo. E pronto, a base do nosso desenho está feita. Agora a gente vai para o processo de colorir. Hoje, nesse vídeo, a gente vai começar colorindo com aquarela. Aquarela é esse pigmento que costuma estar em pastilhas ou às vezes ele vem já em bisnagas e a gente vai usar a água para diluir essa tinta e aplicar essa tinta no papel. Quanto mais água eu utilizar na aquarela, mais fraca a cor vai saindo. Quanto menos água e mais pigmento, mais forte vai sair no papel. Aqui a gente vai falar em outros vídeos também, mas eu vou falar um pouquinho de papel, que a gente está usando um papel de 200 gramaturas. Eu vou linkar aqui na descrição do vídeo um papel que a gente está usando. É um papel da Canson, é bem tranquilo de achar esse papel nas papelarias convencionais, mas ele é 200 de gramatura. É interessante quando a gente vai usar aquarela, usar papéis acima de 300. Na verdade 300 já é um ótimo tamanho, né? É o padrão para aquarela. Eu acabei não utilizando o de 300 e usei o de 200, mas ele vai dar um resultado bem bacana. Ele saiu então a cor mais acinzentada, que é o meu intuito para esse desenho, porque eu quero que a aquarela só dê uma base de cor, porque depois eu vou finalizar esse desenho com um lápis de cor. Então a aquarela ela só vai me ajudar a trazer as cores
do personagem, a primeira base de cores do personagem. Então aqui na parte superior ele tem essa parte preta, junto com os braços, com as mãos, que são os pelinhos pretos, né? Eu vou e volto entre a aquarela e a água para diluir essa tinta. E a aquarela, obviamente, ela tá umedecendo o papel, então eu aplico a minha cor ali e eu vou deixando secar essa cor. Assim que ele estiver sequinho, que ele secar, o papel absorver e a água evaporar um pouco também, eu vou conseguir aplicar o lápis em cima. Isso dessa técnica, né, que a gente está fazendo nesse vídeo aqui. A segunda camada que eu vou aplicando de cor, ela vai escurecendo ainda mais meu desenho. Então, se eu continuar aplicando camadas de cor na aquarela, ela vai continuar escurecendo o meu desenho. E a aquarela é bem simples de mexer, tem vários kits em papelarias. Basta o pincel, a aquarela, né, as pastilhas e um pouco de água. Aqui eu estou usando um pincel que não é muito grosso, tá? Agora a gente vai fazer lá em cima as orelhinhas para terminar as partes pretas. Eu vou deixar por último para fazer as partes dos olhos e do focinho. Voltando a falar do pincel, não é um pincel muito grosso, isso vai muito de gosto, né? Você pode usar um pincel mais fininho, você pode usar um pincel ainda mais grosso que esse que eu estou usando. Esse é mais um tamanho padrão, que costuma até vir nas caixinhas. Aqui eu faço a primeira marcação do cinto dele e já vou diluindo porque a calça dele é um amarelinho, um bege. E é gostoso porque a aquarela ela vai trazendo muita vida pro desenho, né? Então no caso aqui a gente só adicionou o preto e tá colocando um pouco de amarelo, já traz muito volume pro desenho. É uma técnica muito interessante. Eu só não recomendo de você usar a aquarela num papel, por exemplo, um papel de caderno, um papel sulfite, aquelas folhas que vão na impressora, porque são papéis muito finos e eles não vão suportar essa carga de água que a gente vai colocando no desenho. Então é pelo menos um papel de 200 de gramatura. Em qualquer papelaria, né, é muito comum você encontrar esses papéis, é só você falar, eu gostaria de um papel que ele seja para aquarela. Então você já vai conseguir encontrar bem mais fácil, as pessoas já vão te orientar. A gente vai pintando as almofadinhas de cor marrom, as almofadinhas da mão dele. E aqui para fazer a barriga não toda branca, eu coloquei um tom de cremezinho, quase que uma areia. Então a gente vai dando uma corzinha para esse desenho para não ficar a barriga toda branca. Lembrando que o vídeo está levemente acelerado só para a gente conseguir ver com um pouco mais de velocidade esse desenho sendo feito, mas a técnica tá aí, dá pra gente pausar, fazendo devagar. Então aqui eu tô aplicando mais uma segunda camada no desenho, com aquele tom meio bege, e ele vai escurecendo ainda mais. Então quando eu vou aplicando cada vez mais uma camada de aquarela, uma em cima da outra, ele vai escurecendo o meu desenho com aquele tom que eu tô fazendo. Então eu posso usar para as áreas mais escuras, novamente uma pincelada em cima daquela área porque ela vai escurecer. Aqui uma primeira camadinha então nos olhos, para fazer as duas manchas em volta dos olhos, as manchas pretas do pandinha, né? Eu posso usar um papel toalha, um papel higiênico, qualquer papel que absorva esse excesso de água, né? Então eu vou aqui umedecendo o papel e quando eu vejo que eu coloquei muita água, eu seco um pouquinho meu pincel num papel higiênico ou até bato ele assim em volta do desenho para tirar um pouquinho do excesso de água. Agora aqui a gente começa então encerrando a parte de aquarela, que foi só esse primeiro passo de colorir, e a gente vai agora trabalhando no colorir com o pincel.
Então eu venho marcando os olhos com esse tom de verde petróleo, um verde um pouco azulado. E venho agora com um lápis preto, deixar ele bem apontado. E vou fazendo as marcações mais fortes em cima do olho. Eu não tô pondo muita força no lápis, eu tô indo generosamente adicionando pequenas camadas de cor no desenho. Isso são estilos de desenho, tá, gente? Então, no caso, esse é o meu estilo de desenhar. Tem gente que já gosta de pôr bastante cor logo de primeira, isso não tem problema nenhum. É só minha maneira de desenhando em camadas, né? Eu vou trazendo as cores aos poucos. Esse é um desenho um pouco mais demorado de fazer, mas eu gosto bastante do resultado e fica aí também de ideia de técnicas de desenho, né? Eu gosto bastante de ir alternando entre os lápis de cor, então eu vim com preto, agora eu vim em cima daquela camada, eu vim com um marrom bem escuro. Eu adoro usar a cor marrom nos meus desenhos, eu sempre faço contornos e costumo aplicar esse tipo de cor. O lápis marrom escuro, eu acho que é a cor que eu mais uso nos meus desenhos, para fazer sombreado, trabalhar com as cores quentes. Então ele vai dando um efeito de sombreado bem legal. Então o focinho que eu tô pondo menos cor tá ficando mais clarinho, e ele tá mais à frente do desenho, e a parte do rosto ao redor do focinho tá mais escuro, isso joga o desenho mais para trás. Então eu vou criando volumes no meu desenho. Eu vou fazendo também com esse lápis marrom um contorno mais escuro ao redor do desenho, e isso vai trazendo esse panda para fora da folha praticamente, ele vai criando volume. Então, nesse caso, o lápis, ele tá aplicando uma textura no papel e dá esse efeitozinho de quase que de pelinho mesmo, que é bem o que o panda tem, né? E o Kung Fu Panda ele é muito divertido, eu tô adorando desenhar ele. E se você estiver curtindo outros vídeos do canal também, já aproveita e segue a gente, que a gente tá postando vários vídeos de vários personagens de desenhos, filmes. E também você pode indicar nos comentários algum personagem que você gostaria de ver por aqui, ou sugerir algum jogo que a gente ainda não fez, algum personagem específico. Aqui então eu vou dando mais uma camadinha de preto em cima da pele dele, desses pelos pretinhos. Com a camada de aquarela, com a camada de lápis, a gente vai criando mais volume para esse desenho. E parece que ele vai saindo mais do papel, ele vai ficando mais definido, a qualidade dele vai ficando mais interessante. Então aqui na barriga eu passo mais uma camadinha de marrom para dar mais uma textura, venho logo em seguida com um bege, faço algumas nuances ali nas laterais. Vou trocando sempre de lápis ali para também brincando com as cores, né? Se você vai pintar uma estrutura de uma cor amarela, por que não colocar um pouco de laranja, um pouco de vermelho? Ou se você vai pintar uma estrutura de azul, por que não colocar um pouquinho de verde? A gente pode ir brincando com essas cores, assim, né? Então aqui bem mais rapidamente, né? A gente dá uma aceleradinha, vai finalizando a parte de baixo com os traços assim mais fortes. Dá um segundo acabamento nas pernas, com um lápis marrom mais escuro, com preto. E aqui a gente vai adicionando, para finalizar a calça dele, essa textura. Ele tem uns shortinhos bem remendado, provavelmente feito pelo pai dele, né?
E aí a gente vai trazendo a textura com um lápis marrom, com um lápis bege, com um lápis preto. E aqui logo abaixo da cintura, né, que tem essa faixa listrada de amarelo e vermelho, a gente vai fazendo uma sombrinha. E fazendo os detalhes no tecido, na barriguinha, aplicando uns efeitos de sombra, para dar volume e parecer essa calça ser um pouco mais real em cima do corpo do personagem. E aqui, gente, a gente vai acabando o nosso desenho, finalizando ali os últimos detalhes. E foi muito divertido fazer o Paul, eu amei fazer esse personagem. Eu gosto bastante do filme, acho a série bem engraçada. E nesse vídeo a gente aprendeu a estruturar um pouco o personagem na sua pose inicial. A gente refinou a linha para entender os volumes do personagem. Trouxemos cor com aquarela e finalizamos com lápis. Então bora praticar, escolhe um personagem bem divertido que você gosta bastante. Pode pegar alguns lápis e aquarelas e tenta praticar alguma das técnicas que a gente viu nesse vídeo. Eu te vejo na próxima. Tchau, tchau!